Deixa eu falar pra você, deixa eu sentar aqui. Você sabia que o açúcar cristal tem cerca de 99,9% de pureza, enquanto o açúcar refinado chega a 99,99%, passando por processos adicionais de purificação. Já o açúcar mascavo, menos processado, retém minerais como cálcio e ferro, mas possui uma pureza de 97% a 98%. Já me confundi toda, viu, doutora? A escolha do tipo de açúcar que melhor se adapta aí à sua saúde, eu não sei. Já a gente vai saber. E vamos explicar também aí mais sobre esse assunto. Por isso que hoje a gente recebe a nutricionista Rafaela Carvalho para falar e explicar pra gente essa quantidade e infinidade de açúcares, adoçantes, qual o nome daqueles outros que chegou? Xarope, xilitol, né? Uhum. Então tem uma variedade imensa. É a mesma coisa? Tem diferença entre um e outro? Qual os benefícios, os malefícios que a gente tem aí, dentre tantas opções que o mercado apresenta pra gente? Bom dia, doutora. Bem-vinda. Bom dia, obrigada. Muito bom estar aqui. A gente tem hoje uma infinidade de açúcar. A indústria está procurando cada vez mais estratégias para substituir o açúcar cristal, né? Que é o açúcar branco. E aí a gente tem... No caso, esse que está aqui na nossa mesinha. O açúcar cristal, como você falou, ele tem uma pureza porque ele é justamente refinado. Ele passa por vários processos químicos para poder ficar nessa cor e ficar mais adocicado, né? Quando a gente compara até com açúcar mascavo, demerara, é aquela coisa. Ele não adoça tanto quanto o açúcar cristal. Por quê? Porque ele não foi tão processado, ele não chegou a esse nível tão alto de pureza que é aquelas que a gente está trazendo ali para ilustrar. A gente trouxe. Já a gente vai mostrar para vocês alguns açúcares que a gente trouxe aqui, mas a gente trouxe uma nota também para compartilhar com vocês. Solta aí. A fabricação de açúcares começa com a extração do caldo da cana-de-açúcar ou beterraba, que é filtrado e purificado. O processo de cristalização é crucial, onde o caldo concentrado forma cristais de açucarose para o açúcar cristal. Os cristais são separados por centrifugação e secos a altas temperaturas. O açúcar refinado passa por etapas adicionais de purificação, como a decatação e a filtragem com carvão ativado, removendo impurezas e corantes. O açúcar mascavo preserva o melaço, mantendo suas características de cores escura e sabor intenso. Já o açúcar demerara, com cristais maiores e cor dourada, retém parte do melaço. O processo pode variar entre 70% a 90% de pureza, dependendo do tipo de açúcar. Cada tipo de açúcar tem variações no processo de secagem e armazenamento. Tá, e a gente viu alguns dos tipos, né? E muitos mitos e verdades em relação a eles. E qual a diferença, além do processamento, entre um e outro, doutora? A questão do açúcar é justamente a quantidade de minerais, de vitaminas que eles vão reter, né? Por conta do processo de purificação. O açúcar cristal, ele quase não vai ter nenhum tipo de nutriente, a não ser o próprio açúcar, a glicose, né? Do que os outros. Os outros ainda vão ter alguns minerais, vão ter algumas vitaminas, vão ter um pouco mais de fibra do que o açúcar cristal. Porque ele não foi tão processado para poder ter a coloração mais branca. Ó, a gente já está recebendo mensagem de telespectador, ele está falando dos tipos de açúcar, demerara e cristal, qual a diferença e seus benefícios para a nossa saúde? Ele que já disse que já tem uma melhor idade. Exatamente, a questão realmente da quantidade de nutrientes, né? A gente vai ter um pouquinho mais de cálcio no açúcar demerara do que no cristal. Quando a gente fala de calorias, a gente não tem diferença, a diferença é a mesma. Só que o açúcar demerara, por não ter tão processado, ele tende a diminuir, não chegar tão rápido no sangue. O índice glicêmico dele é menor, um pouquinho menor do que o açúcar cristal, certo? Muitas pessoas estão realmente com essa dúvida, a questão da caloria dos açúcares. Eu acho que foi isso que viralizou recentemente nas redes sociais, porque o nutricionista falou que tudo era igual. Exatamente. Exato. E é verdade? É mito ou verdade? É verdade. São todas as mesmas calorias. O que a gente tem é um ponto menor de chegada do açúcar ao sangue, né? Um pouquinho menor. E aí a gente também fala de benefícios, porque o açúcar branco, por ser mais processado, ele pode causar alguns sintomas
mais inflamatórios. Então, ele pode dar um pouco mais de inchaço abdominal, um pouco mais de gases. O açúcar com menos aditivos, eles vão ser mais saudáveis por qualidade, mas em quantidade calórica é a mesma. É. Mas, gente do céu, vamos mais com cartelas de mitos e verdades aí pra compartilhar. Eu tomava o outro açúcar achando que eu tava, ó, bombando, dando menos caloria, coisa nenhuma. Não. É mais saudável. Saudável. Mas a caloria é a mesma. A mesma caloria. Exatamente. Tem que ser consumido com moderação, né? Pra gente conseguir, aí sim, ter menos calorias assim no café, no suco, quando a gente coloca açúcar. E pra crianças, qual o mais indicado? Sim, pra crianças a gente com certeza vai indicar um mascavo ou um demerara por conta da quantidade de aditivos químicos, né? Então, aquela coisa, eles são mais orgânicos, eles têm menos adição de produtos químicos, então eles serão mais saudáveis quando a gente vai expor um filho ou uma criança ao açúcar. Tá aí, lá em casa a gente usa aquele escurinho que já a gente vai mostrar pra vocês, tá? Vamos ver aí, mitos e verdades sobre o açúcar. O açúcar de beterraba é mais saudável que o de cana? Eu nem sabia que tinha de beterraba, pois pronto, eu sabia que tinha o de coco. Sim. Né? Então a gente junta todos aí, beterraba, coco e o demerara. Como é? Isso. Aí o de beterraba, sim, ele vai ter um pouco menos caloria do que o açúcar, o açúcar cristal, o açúcar branco, o açúcar demerara, o açúcar mascavo. Então ele vai ser menos calórico do que os demais. Só que ele ainda tem um pouquinho de caloria, tá? Então ele ainda vai ter frutose, ele vai ter açúcar também, só que numa versão menor. Mas de beterraba? De beterraba. Gente, eu não conhecia esse açúcar de beterraba. Mas tudo bem. Vamos lá para a próxima pergunta, mito e verdade, sobre os açúcares que a gente trouxe aqui para mostrar para vocês. Próxima pergunta, vai lá. O xarope de agave é uma escolha totalmente segura para diabéticos? Também nunca ouvi falar nesse daí. Carlos também, que é um especialista, né, nessa questão de açúcar. O que é isso, doutora? O xarope de agave, ele é como se fosse um mel, só que ele é a partir de produtos naturais, né, de plantas. Então, ele vai ter menos calorias, só que ele ainda vai ter frutose. E ele é seguro, só que ele também não pode ser consumido em quantidades excessivas, porque até mesmo adoçantes não podem ser consumidos em quantidades excessivas. Ele vai ter aí menos caloria do que os outros, é uma opção para diabéticos, mas ainda tem que ser consumido com atenção. Com atenção. Exatamente. Tudo com moderação. Tudo né, com moderação. doutora? Eu digo, até o adoçante, que não tem calorias, ele tem que ser consumido com moderação, por conta dos ingredientes que ele possui. Então, xarope de agave, ele é uma opção, mas ele é uma opção também que deve ser consumida com atenção. Tem um pozinho que eu esqueci o nome aqui agora, que é um Colorandina. Esse aí. Uhum. Esse aí. O que é a colorandina? Colorandina é Da onde vem essa colorandina e por que ela hoje em dia se diz ser uma opção mais saudável para quem busca perder peso? A colorandina, ela não vai ter calorias, mas ele tem o sabor dele é muito parecido com o açúcar. E diferente dos outros adoçantes, ele não tem um sabor residual. Então ele é muito mais palatável. Então, E o que é a colorandina? A colorandina, ela é um adoçante tirado da folha da estévia, entendeu? Então ele vem da folha da estévia e vem pozinho. Aí ele se torna saudável e ele tem essa opção de não ter calorias. Mas é uma opção saudável Muito e sem saudável. calorias para quem está buscando diminuir os açúcares no corpo, né? Exatamente, com certeza. Porque açúcar tem muitos contraindicações, né, doutora? Aí, ao longo dos anos. Sim, sim. A gente sabe que a criança, por exemplo, não deve ser exposta ao açúcar antes dos 2 anos de idade. E quando a gente vai entrando na fase adulta, na adolescência, a gente tem que tomar cuidado com a quantidade de açúcar por conta da diabetes. A diabetes infanto-juvenil hoje é uma diabetes que está crescendo e a gente está vendo. Então, a exposição ao açúcar, produtos açucarados, eles estão crescendo na nossa vida, né? E aí a gente tem que tomar um controle. Vamos lá para a próxima pergunta, por favor. O mel é sempre uma opção mais saudável que o açúcar refinado? Todas as minhas pacientes às vezes perguntam isso. Posso tomar o mel? É uma opção, mas lembrar da mesma coisa. Tem calorias, ele vai também aumentar a sua glicemia, então tem que ser consumida com moderação. Não é porque é mais saudável que não tem calorias. Entender isso. Ser saudável não quer dizer que também não tenha calorias. Olha só, nosso telespectador tá mostrando aqui a colorandina. Esse aqui, ó, gente. Ó, sem resíduo de amargo, esse daqui, amargor, né, ó.
Não sei se vocês conseguem ver aqui. Nosso telespectador enviou pra gente que é o que ele está usando. Exato. Né? É indicado. É indicado. Aí, sim. Esse é indicado, né? Então, tem que ter prescrição médica? Não. Ele é largamente vendido em lojas de produtos naturais. Eu já vi até algumas farmácias aqui em Teresina. Então, Que pode ser usado. Ele está perguntando assim, se a cristalização, ou seja, o embranquecimento do açúcar na sua fabricação é usado alguma substância química, tipo cal? Isso é verdade? Mito ou verdade? Eu não sei quais são os aditivos químicos, mas sim, é utilizado adição química para deixar ele nessa coloração. Mas ele é mais também um processo de filtragem, então a gente usa muito substâncias químicas para poder deixar mais claro. Não colocar cor, mas deixar mais claro. Então filtrar até ele ficar branco. Malefícios do açúcar no corpo, doutora? Índice glicêmico alto, que é o açúcar, né? A gente vai ter um pico maior de açúcar no sangue. Esse pico maior de açúcar no sangue vai causar o quê? Inflamação, ele vai causar, pode causar diabetes. Então, o açúcar elevado, ele causa sintomas como resistência à insulina, que vai causar cansaço, indisposição, a própria fadiga, às vezes unhas fracas. Então, muitas coisas, às vezes, são causadas pelo açúcar em excesso e a gente não sabe. Nossa, olha só, tem algum exame específico pra gente fazer? Geralmente, no consultório, eu peço, além da glicemia de jejum, peço insulina, hemoglobina glicada, a gente pede colesteróis totais, infrações, inclusive o triglicerídeo, porque é uma parte também interessante de ser avaliada. Entendi. A gente tem um vídeo aí de açúcar e diabéticos pra gente comparar. Depois a gente vai ali mostrar os açúcares que a gente trouxe para ser compartilhado com vocês também e mostrar a diferença entre eles. Pode soltar. Qual o melhor açúcar para diabético ou para quem quer emagrecer? Eu vou te mostrar realmente o que funciona. Vou até mostrar para você, porque eu estou na loja de produtos naturais e vou te ajudar com isso. Açúcar demerara, açúcar de coco e o açúcar mascavo. Basicamente a diferença desses três é quase nada, é mais uma quantidade de minerais e foi menos processado que o outro, mas a quantidade de carboidrato é igual. Se você quer diminuir o carboidrato, o ideal é que você vá para xilitol ou eritritol, que tem até menos carboidrato que o xilitol. Agora, se você quer um adoçante 100% natural, olha essa loja, gente, 100% natural, sem controvérsia, é Stevia. Esse aqui dessa marca, por exemplo, não tem retrogosto, mas tem outras marcas também de Stevia, tá? Então é uma boa opção. Então açúcar de coco, açúcar demerara ou açúcar mascavo em relação ao carboidrato, que é praticamente a mesma coisa. Tá vendo aí, gente? Ó, a colorandina. Aí teve pergunta de telespectador se ela pode ser usado para quem já tem diabetes. Sim, pode ser usado para quem tem diabetes. Não tem nenhum. Não tem contraindicação. Vamos levantar? Vamos mostrar aqui pro pessoal de casa o que a gente trouxe aqui, né? Os tipos de açúcar que a gente trouxe aqui para compartilhar as cores, né? E a gente vê realmente a diferença entre um e ele. Meu Deus do céu, e aqui ainda faltou aquele açúcar refinado. Aqui. Não, aquele açúcar que é bem fininho. O açúcar de confeiteiro. De confeiteiro. Uhum. Por que aquele açúcar ele é tão fininho assim? Justamente, cada vez que a gente processa mais o açúcar, ele vai ficando mais doce. O açúcar de confeiteiro... Mais doce. Exatamente. O açúcar de confeiteiro, para chegar naquela textura dele, naquela grau de cor, a gente vai precisar processar mais. Então, ele vai ficar bem mais adocicado. Você vê naqueles doces, né? Que botam por cima, sim, né? Ele é bem mais doce quando a gente compara com ele, porque ele é bem mais processado, bem mais quebrado e ele vem mais fininho. No caso, o açúcar de confeiteiro é esse açúcar mais processado. Mais processado ainda. Ele é muito mais processado do que esse. Esse aqui é o nosso tradicional açúcar cristal, né? Que é o que é mais usado em todas as casas, enfim. Esse aqui não é indicado para quem tem diabetes. Não. Não é indicado para quem tem diabetes. Porque ele vai subir a glicemia bem mais rápido. Então, ele vai dar aquele pico glicêmico, vai aumentar a glicose. E aí, a pessoa descontrola para quem tem diabetes. Não consegue baixar também de forma rápida. Esse daqui é o... Esse daqui é o açúcar demerara. Esse aqui é o demerara. A diferença desse para esse, doutora? Questão da coloração. Se coloração. você presta atenção, eles são quase da mesma, um pouquinho mais textura, grosso. Eles são um pouquinho mais grosso, mas a coloração ele é um pouco mais claro. Então ele ainda consegue ter um pouquinho mais de mineral aqui, um pouquinho mais de vitaminas nesse aqui.
quanto mais processado, mais a perca de nutrientes. Mas para você, a perca de caloria desse para esse, zero. Zero, mesma caloria. Gente, olha quanto tempo a gente vive enganada. E às vezes as pessoas pensam que é mídia, né? Exagero, mas não. Ele realmente todos são açúcares. Todos são açúcares. Todos são açúcares. Olha, pra você ver, viu, Carlos? Vou te dizer, o quanto tempo a gente vive enganado. Eu vivia comprando, não, compre meu açúcar temerário que eu tô na dieta. Coisa nenhuma. De jeito nenhum. Mas eu explico sempre esse consultório, porque a gente pensa, a mídia mostra muito nessa questão de açúcar mais saudável. Ele é mais saudável, só que caloricamente eles são iguais. Só que ele tem nutrientes, tem mais benefícios. Aqui tem uma telespectadora perguntando pelo Moon Sugar. Esse eu nunca também não tinha. O Moon Sugar é um adoçante. É um adoçante também, um adoçante, né? Se eu não me engano, ele é a base também de xilitol e ele é utilizado para fins culinários, entendeu? Então, também é uma opção. Mas que também é uma opção saudável. Ele é um adoçante, ele vai ter menos calorias, pode ser uma opção para quem tá aí querendo diminuir o açúcar da sua vida. Tá aí. Então, gente, o Demerara, se você quiser colocar mais vitaminas, né, dentro do seu suco, enfim, das suas receitas, você usa o Demerara. Cristal Demerara, que a gente tá aqui, tudo igual, só muda a cor. Exatamente. Esse igual, nada muda. E esse aqui, o açúcar... Esse aqui é o nosso açúcar mascavo. O açúcar mascavo, se você ver, ele é um pouco mais úmido do que os outros. É verdade. Então, ele ainda bem mais úmido. Ele vai ter um pouco mais de fibra, até ele vai ter mais nutrientes ainda do que o Demerara. Mas esse, em relação a esses outros dois, em questão de açúcares... É a mesma coisa. Ah, não, para. A mesma coisa. A mesma coisa. Caloricamente falando, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Mais nutrientes do que esse. Ele aqui ainda vai ter fibras, né? Porque ele ainda preserva algumas coisas da própria cana. Então, ele vai ter a textura ainda do melaço da cana. Então, ele tem mais fibra do que os demais. Então, ele vai ter um índice glicêmico menor. Tem um índice glicêmico menor. Exatamente. Dos 3, ele vai ter um índice glicêmico menor. Mas não recomendado para quem tem diabetes. Não recomendado para quem tem diabetes. Tá vendo aí, né, gente? Esse aqui é o Demerara. E ele tem um sabor também, assim, bem mais apurado. Esse é o mascavo. O mascavo. Esse tem um sabor bem mais apurado, né? Ele, diferente do cristal, ele vai ter um sabor mais pra rapadura. Pronto. A gente conhece bem a rapadura, ele vai estar mais parecido com rapadura. Tá aí, gente, pra vocês verem, né? A gente realmente vive num mundo meio enganado, mas... nenhuma diferença aí pra quem quer perder peso. Zero. Pode escolher qualquer um que você... Mas se você tem algum problema de saúde relacionados a diabetes e tudo mais, é o... melhor o stevia, xilitol, eritritol, que eles vão ter aí menos calorias e menos açúcar. Tá certo. Vamos voltar para nossa mesa e a gente volta ainda com um vídeo que a gente vai compartilhar aí. Solta aí, meninos, pra gente compartilhar também com o pessoal de casa. O vídeo que a gente colocou aí em relação aos açúcares, tá? Solta. A melhor estratégia para você cortar o açúcar da sua dieta, comece tirando o açúcar do seu café da manhã, o açúcar do café, evitando aqueles bolos e pães mais açucarados. No lanche da tarde, tenta consumir refeições mais salgadas, né? Você pode fazer um shake com whey, que já é docinho, então ele vai te dar mais aporte de proteína, não vai ter tanto açúcar ali adicionado. No jantar, optar por mais salada, carne, agora tá chegando aí o verão, o calor, a gente tende a comer comida mais leve, então vai tirando aos poucos o açúcar mesmo que você adiciona e depois aos pouquinhos você vai concentrando em tirar o açúcar que está embutido nos alimentos. Olha só, por que a gente colocou esse vídeo? Porque tem pergunta de telespectador aqui, ela me pergunta, Stefânia, a gente pode tirar depois de adulto totalmente o açúcar do nosso dia a dia? Pode sim, não tem nenhum. A gente tem outras fontes de açúcar sem ser o açúcar refinado. Então, retirar o açúcar refinado é uma boa estratégia, sim. É? Ai, gente, é tão difícil. Muito difícil. Mas ela trouxe uma estratégia, vai tirando aos poucos, né? Exatamente, vai tirando aos poucos. Eu sempre falo, se você usa, por exemplo, 3 colheres de
de chá para adoçar seu café da manhã, começa reduzindo para 2, depois para 1. Vai tirando dos sucos, vai tirando de outras coisas que a gente vai adoçando e você vai conseguir diminuir esse paladar pro adoçado, né? Pro doce. Um paladar mais adocicado, né? Exato. Eu tenho um paladar muito adocicado, né? Muito, muito. E aí, acredito que Rafael José também vai ter esse paladar bem mais adocicado. E agora, para tirar, é meio complicado, né, doutora? Quando a gente tem um paladar mais adocicado, quando a gente gosta do doce, a gente tem que criar estratégias. Por isso que a indústria vem, assim, colocando adoçantes para poder diminuir. Então, quando a gente começa a diminuir, pode acrescentar frutas mais doces, pegar sucos mais adocicados, somente para a criança gosta de suco. Começa aí pegar frutas que não vão precisar de tanto açúcar, diminuir o açúcar e ir acostumando. Mas é realmente complicado. Muito complicado. Vamos lá para mais mitos e verdades? A nossa última pergunta. Açúcar mascavo é completamente saudável em comparação ao açúcar branco? A gente até já pontuou, né, doutora? Já falamos muito sobre isso, né? A questão do açúcar mascavo é porque, como eu falei, ele é menos processado quando a gente vai ter a comparação de todos os açúcares, né? Daqueles que a gente estava conversando. Ele é uma opção saudável, só que ele tem calorias. Se você busca ser saudável, tirar aditivos químicos da sua vida, ele é uma opção. Se você busca diminuir o açúcar, diminuir calorias, ele não vai ser uma opção nesse caso. Ó, o importante é você também não se enganar. Exato. Né? Porque muitas pessoas vivem nesse mundo de, eu tô tomando esse açúcar mascavo demerara, tô fitness, tô ótimo. Não se engane. Exatamente. Se você precisa tirar calorias, diminuir calorias, você tem que ficar atento à questão da quantidade. E não à questão do açúcar demerara, cristal, mascavo, porque eles vão ter calorias iguais. Vão ter calorias iguais. Gostei. Tá aí, gente. Excelente essa pauta. Para finalizar aí pro intervalo, vamos lá, próxima e última pergunta. Açúcar mascavo pode ter um leve benefício de ser menos processado? Isso a gente também já apontou. Tem outra pergunta, meninos? Pode pular. Solta aí. Pode colocar outra aí. O açúcar orgânico é menos calórico que o açúcar comum? De jeito nenhum. Isso eu já tô zangada já agora. Tu sabe que eu fiquei chateada, né? Todo mundo fica. Que eu fiquei sendo enganada durante tanto tempo. Exatamente. Muitas pessoas ficam naquela de... eu tô no açúcar mascavo, eu tô no açúcar demerara, porque eu tô tirando o açúcar. Eu falei assim, então você não tá tirando o açúcar, você tá melhorando a qualidade do seu açúcar, mas o açúcar tá lá do mesmo jeito. Tá lá do mesmo jeito. Frutas que a gente pode estar substituindo, doutora? Pronto, frutas mais adocicadas, manga, uva roxa, né? Tô vendo ali mirtilos, são frutas bem doces. A própria maçã, banana. A banana, quando ela é aquecida, quando ela é levada em altas temperaturas, ela vai se tornar bem mais adocicada. Então, ela é uma opção para colocar em bolos, vitaminas, para poder deixar ela deixar na questão mais doce, né? Tá aí, gente. Rafaela Carvalho, nutricionista. Quero agradecer imensamente você estar aqui hoje junto com a gente. Foi muito bom recebê-la, tá? Trouxe aí mitos e verdades sobre o açúcar. E você? Qual açúcar você anda consumindo? O que você anda aí fazendo para melhorar a sua saúde? Você tirar ou diminuir o açúcar do corpo melhora muito a qualidade de vida, né, Rafael? Muito, muito mesmo. Disposição, sono. Eu sempre falo às minhas pacientes, quando elas estão muito indispostas, diminuem o açúcar da vida, elas começam a ter mais disposição, porque o açúcar, ele realmente causa isso mesmo. Aquela questão, eu comi muito doce, me deu aquela sonolência, é pelo excesso de açúcar.